Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos falar mais um pouquinho sobre explosão emocional nas crianças, os ataques de raiva, de birra e trazer recursos práticos para auxiliá-las nesse momento tão desafiador? Eu sou Michele Mello, diretora da Escola Infantil Corina Novellino, professora universitária, educadora parental e educadora infantil na primeira infância em disciplina positiva. Então, hoje nós vamos falar desse assunto que é tão delicado e tão desafiador para todos nós. Nós já falamos sobre o cérebro da criança ser muito complexo e já tratamos dos hemisférios direito e esquerdo nos vídeos anteriores. Hoje nós vamos falar do hemisfério ou do andar de cima e do andar de baixo, que nós tratamos em nossa live. Quem não viu, corre lá. O andar de baixo é feito do tronco cerebral, a região límbica, também denominado de cérebro reptiliano, primitivo ou mamífero. Essa região do cérebro, ela está muito bem desenvolvida quando o bebê nasce. O bebê nasce com essa área cerebral bem desenvolvida. Por quê? Porque ele é responsável por emoções fortes, ele é responsável pelos instintos, pela sobrevivência, pela proteção, respirar, digerir e lutar e fugir numa necessidade. Então, garante a sobrevivência do bebê que ainda não tem a sua comunicação desenvolvida. Já o andar de cima do córtex cerebral, a camada mais externa do cérebro, está em construção na criança. Está muito subdesenvolvida quando ele nasce e vai desenvolver ao longo da sua vida. E a forma pela qual ele é educado impacta nesse desenvolvimento cerebral, substancialmente. Então ele é responsável pelos pensamentos complexos, por elaborar os pensamentos, autocontrole das emoções, a moral, as decisões, regulação das emoções. E isso se desenvolve com o tempo e quando ele termina de se desenvolver, em torno de 20, 21 anos de idade. Então, isso tudo, essas habilidades que nós desejamos que nossos filhos desenvolvam, depende da forma pela qual ele é educado. Então, o que fazer na hora de uma explosão emocional, de um ataque de raiva, um ataque de birra? Nessa hora, o que acontece com o cérebro? Nós temos esse andar de cima do planejamento, da regulação das emoções, do autocontrole, o andar de baixo que é instintivo, luta, foge, emoções fortes. Quando há um ataque de raiva, esta área do cérebro, que é a área de baixo, o andar de baixo, ele está dominando o cérebro da criança. Então, nesse momento, há uma interrupção da escadaria que permite a integração desses dois, desse andar de cima e desse andar de baixo. E que é interessante, é muito importante para que haja o desenvolvimento pleno do ser humano. Nós precisamos ter uma integração do cérebro. Quando há um ataque de raiva, essa integração é interrompida. A escadaria é interrompida, cria-se uma barreira, o andar de cima, que já é subdesenvolvido, perde a força e não consegue controlar as emoções, porque o andar de baixo tomou conta da parada. Então, nessa hora, a criança não ouve, não faz. O que não fazer, né? Dar sermão, querer disciplinar a criança, gritar, bater de frente. Por quê? Porque se a criança está no modo reativo do cérebro reptiliano, isso vai melhorar? Vai fazer com que ela se acalme, ouça, entenda, planeje, regule as emoções? Não, não é o momento. Isso vai ser feito no momento oportuno, usando da nossa inteligência como adulto. Então, o que fazer? É possível prevenir? É possível tentar uma prevenção suprindo as necessidades da criança. Suprindo as necessidades básicas de sono, de alimentação, de rotina, porque a criança precisa muito da rotina, ter a sua rotina de sono respeitada, a sua necessidade de horário de sono. A criança precisa, dependendo da idade, 10, 11 horas de sono por noite. Respeitar e suprir as necessidades emocionais, as necessidades de afeto, de amor, para que ela se sinta abastecida de amor. Isso trabalha preventivamente esses ataques de raiva e de birra. Mas existem situações em que não é possível, né, prevenir.
Então, nesse momento, o que fazer? Conexão emocional com a criança. É quando o adulto se conecta com a necessidade da criança. Ele demonstra que ele está entendendo a dificuldade da criança, ele não está julgando, ele não está dizendo que aquilo ali é feio, aquilo ali não é motivo para você estar chorando, eu não sei por que você está fazendo isso, fica quieto, ou então sai de perto de mim, vai resolver teu choro, depois você volta. Se nós fizermos isso, nós vamos piorar a situação, o cérebro reativo, a parte primitiva fica mais reativa ainda, o ataque de birra se alonga e prejudica o desenvolvimento cerebral e a integração da escadaria que sobe e desce do cérebro da criança. E ela engaveta na sua memória dificuldades emocionais para toda a vida e terá dificuldade de lidar com frustração, com as próprias emoções, com choro e com dificuldades. Então, nesse momento, conexão emocional com a criança. E Dan Siegel traz no seu livro uma parte que eu acho espetacular. Vamos prestar atenção. Ele diz assim, conectar-se durante uma interação disciplinar também impacta os cérebros das crianças de maneiras tais que terão efeitos de longo prazo conforme eles crescerem. Quando conseguimos comunicar o quanto amamos os nossos filhos, mesmo quando eles aprontam, escutamos os seus sentimentos e oferecemos consolo quando se sentem incomodados. Nós impactamos significativamente na forma como seus cérebros se desenvolvem e no tipo de pessoas que eles serão, tanto agora quanto na adolescência e na vida adulta. Olha só o poder de uma educação positiva. Olha só o poder de você se conectar com a sua criança e não julgá-la no momento em que ela está com uma dificuldade emocional, buscando compreendê-la para discipliná-la. Não é que você vai deixar a criança fazer o que ela quer, não. Você vai compreender a sua dificuldade emocional, o que está acontecendo no cérebro da criança, você vai mostrar para ela que você ama, independente de tudo, que o seu amor por ela é incondicional, que você não vai ficar triste ou deixar de amá-la porque ela está tendo um ataque de raiva. Você vai compreendê-la, você está ali com ela e no momento em que ela se acalmar, você consegue direcionar, orientar, educar, fazer combinados, dizer o que pode ser feito, o que deve ser feito e o que não deve ser feito no momento de um ataque de raiva. Então é conectar, isso impacta o desenvolvimento do cérebro do seu filho para todo sempre. Então, nós vimos que há imensos benefícios na conexão emocional, buscando apelar para o cérebro que é receptivo e não o que é reativo, né? Lutar ou fugir, para que a gente possa ajudá-los a construir. Nesse momento que a criança está assim, extremamente fora da casa, né? Porque houve o quê? Destampou a parte do cérebro, o cérebro reptiliano dominou a parada. Você pode ajudá-la a se acalmar com vários recursos e nós vamos trazer alguns deles aí ao longo dessa série de vídeos, tá? Fiquem atentos. Mas valide o sentimento da criança. O que é isso? Valida o que ela está sentindo. Eu percebo que você está muito irritado, que você está frustrado porque você queria isso não foi possível. E diga para ela, olha, eu também me sinto assim. Quando você começa a contar histórias e mostrar uma vulnerabilidade sua e dizer, quando isso aconteceu comigo, eu me senti assim, sabe o que eu fiz para melhorar? Eu senti isso. A criança muda o foco, começa a prestar atenção em você e o andar de cima começa a voltar a comunicar-se com o andar de baixo, integrar o cérebro, a criança calma. É rápido, é muito mais rápido. Não ignore a criança nesse momento. Vou deixar ela sozinha lá para ela se virar sozinha, resolver o seu ataque de birra e depois conversar. Não ignore. Fique perto. Se ela não permite um toque, um abraço, ouvir a história, fique perto e mostre no seu olhar que você compreende, que você está junto, que você está ali. É importante para que ela possa desenvolver a inteligência emocional e as habilidades de vida para sempre. Depois que essa fase, né, esse momento passar, aí é o momento de estabelecer combinados, novos combinados, conversar com a criança, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, para que ela possa desenvolver-se para toda a vida. Então, que nós possamos compreender os nossos pequenos e ajudá-los a desenvolver-se plenamente em todas as suas potencialidades. Um grande abraço a todos vocês
E a gente continua aí com a nossa série de vídeos. Até logo!